Tá no ar o Papo de Mix aqui na Zig TV comigo, Gabriel Sakamoto, onde eu vou falar um pouquinho de misturas e mais do que isso, passar as minhas sugestões para que você tenha aí ótimas recomendações para todos os momentos do ano. Então, roda a vinheta. Para início de conversa, faça mix, faça as misturas, porque é divertido, é legal, você vai sair da zona de conforto e pode resultar em experiências que você não espera, em misturas sensacionais, tá certo? Tem 3 exemplos aqui de sabores e vou falar as possibilidades, mas quero você nos comentários falando quais são os seus sabores favoritos e quais as melhores misturas que você já fez com eles, porque as pessoas estão acompanhando não só aqui na parte audiovisual, mas também os comentários servem como ótimas dicas dos zigueiros que acompanham aqui a Zig TV. O primeiro deles é frutas roxas, e aí tem aquelas possibilidades de mistura. Tem o meio a meio, né, no caso 2 sabores, também com 2 sabores fazer um encruz, certo? E com 3 sabores, eu já vou recomendar fazer o quê? Cara, dividir no próprio roche mesmo, como se fosse ali um gráfico de pizza, perfeito? A não ser que você queira um sabor um pouco mais tranquilo, e aí você quer sentir ele mais do meio da sessão para frente, é fazer de camadas, tá? Aí você coloca aquele que você quer sentir depois por baixo e aquele predominante, aquele inicial por cima, perfeito? Frutas roxas, cara, eu particularmente gosto muito de fresh lemon, então fica uma mistura bem legal, porque você tem o doce da questão dos frutas roxas com o cítrico do fresh lemon, então você tem contraste. Isso é contraste de sabor. Doce, amargo, doce, cítrico, cítrico e amargo. Então esses contrastes me chamam muito a atenção. Coloca 30% de fresh lemon inicialmente e é claro que depois fica a seu gosto. Ah, queria colocar mais limão. Fica à vontade, pode colocar mais limão. Ou queria colocar um pouco menos, achei que ele ficou um pouco intenso dessa forma e queria um pouco mais suave. Você vai medindo conforme as suas experiências. Não tem aquela porcentagem exata, tá certo? Por exemplo, frutas roxas e burley mint, 50% de cada, excelente. Mais uma vez, um outro tipo de contraste, amargo com o doce das frutas roxas. O amargo, no caso, é porque o burley ele traz esse amadeirado. E 50-50 fica muito legal, principalmente pro calor, porque a burley não só tem esse sabor, mas tem uma ótima refrescância. Então, para todos os momentos, para esse verãozão aí de 2026, cara, sucesso demais, tá bom? Dá para citar iogurte, porque um bom açaí combina com toda certeza com morango e iogurte, né? Iogurte de morango. Você pode colocar uma porcentagem um pouco menor, porque ele é um pouco mais cremoso, 30%. Ainda assim vai ficar super legal, assim como o morango laranja, que não fica nesse tanto cremoso, é um lado mais frutado, e aí você já pode subir um pouco mais, 40% aí de morango laranja, que também é um dos exemplos aqui desse vídeo, e o restante de frutas roxas. E assim, uma mistura que eu não posso deixar de citar, porque é a cara da Zig, do zigueiro, do Brasil e da número 1, né, de todos, que é pegar frutas roxas e dividir esse espaço com banana, cara, porque um açaí com banana é o clássico, não do mundo, porque o açaí ele é muito do Brasil, mas um clássico do nosso cenário nacional dos apaixonados por açaí. Frutas roxas traz outras frutas, mas na minha opinião, na minha visão e experiência, a predominância é do açaí. Vamos falar do mix morango laranja, depois a gente termina com o Fresh Passion, que é a novidade. Zig morango laranja vai combinar com qualquer coisa cítrica, e aí você pode dividir esse cenário de 50% com qualquer que seja cítrico, azedo, como por exemplo o yellow, fresh lemon, né? Você também pode, inclusive, adicionar esse morango como foi o iogurte na frutas roxas. Você também pode fazer isso no morango e laranja. E com os demais sabores, eu vou recomendar você colocar aí 30%, porque é um morango laranja, ele é bem intenso, só que uma mudança um pouco mais gritante, tira essa parte mais cítrica dele e fica só mais o doce. A burley mint funciona ótimo. Então assim, primeiro, a minha recomendação é faça a mistura que às vezes você ouviu falar aqui, ou de alguém, de algum conhecido, ou se você não tá vendo nada, assim ó, se você tá meio perdido, saca, você não falou sobre essa mistura, 50% de cada. E aí no segundo momento você já vai entender, pô, eu queria um pouco mais de menta nesse mix, então vou adicionar um pouco mais de menta e diminuir do outro, e vice-versa. E conforme vai ser no famoso sal a gosto, é como se fosse numa cozinha, você vai temperar a sua refeição, você vai aí realmente montar o seu roche como se fosse um prato na proporção que você quer. Quer mais proteína, quer mais carboidrato, quer mais sabor disso, menos disso, você vai brincando e ao mesmo tempo lembra uma alquimia que particularmente eu gosto muito dessa relação. Além disso, é entender os pontos fortes e os pontos não fracos, mas como se pode dizer assim, aquele que é um pouco mais chamado
chamativo, então ele pode enjoar um pouco mais. Por exemplo, você colocar coisa cremosa junto com cremosa, mesmo que você goste de doce, pode ser que depois de certo tempo da sessão você já não vai estar com toda aquela vontade, aquele ímpeto para continuar, tá certo? Enquanto isso, nós vamos falar agora da novidade Fresh Passion, que já traz também uma mistura pronta, assim como frutas roxas, morango e laranja, e é melão, melancia e uma menta ice. Por que a gente fala menta ice? É aquela menta que ela tem pouquíssimo sabor e tem ótima refrescância, e esse sabor pede, já que são duas frutas que são doces, então uma menta num ótimo nível é recomendado para que ela seja degustada individualmente de uma forma perfeita. Melão e melancia, cara, as possibilidades são grandes, tá? Por mais que não pareça, você pode ir para o mundo do limão, você pode ir para o mundo do morango e laranja, ao mesmo tempo você pode inventar, você pode ir para manga, porque a manga ela é um doce extremamente suculento, então vai dando essa ideia de salada de fruta, você pode adicionar super bem aí uma manga. Caso você queira algo bem diferenciado e vale a pena, as experiências estão aí para serem realizadas e executadas. Jabuticaba tropical, por que não? Porque no nosso mundo do cotidiano, da vida real, a gente não consegue fazer essas misturas, mas com a Zig e no universo do zigueiro, isso é possível, o que é bem legal, é diferente, é exclusivo nosso, que nenhum outro mundo possibilita, a não ser essas nossas misturas malucas aqui do mundo do narguilé. Então você tem aí jabuticaba, limão, você pode ir para manga, você pode adicionar inclusive o contraste, você pode ir para um maracujá, porque aí o doce juntamente com esse azedo fica muito bacana. Quero mais gelado? Apocalipse, Burley Mint. Como é um sabor novo, com toda certeza, quando se trata de um lançamento, as possibilidades iniciais, elas vão engatinhando a cada dia, a cada semana, as pessoas vão experimentando ela de uma forma diferente e vão chegando em conclusões de misturas também diferentes. Não é que o sabor muda, mas o que você transforma com a mistura, com toda certeza sim. Então no Papo de Mix que a gente quis trazer aqui para você, é para se divertir, é para curtir, fazer ótimas misturas e mais do que isso, ter realmente experiências que são ricas de sabor e que possam te instigar cada vez mais a ser um aventureiro, um verdadeiro alquimista, um verdadeiro zigueiro, que é aquele que ama, que é aquele que deseja e que está sempre usando a criatividade como um bom brasileiro. Até a próxima!